Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria receber você aqui em mais um dos vídeos aqui do nosso canal, o canal Palavra e Vida. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Curta e comente esse vídeo. Eu vou te pedir também para ativar aí o sininho para que você seja notificado quando novos conteúdos forem postados aqui no canal. E vou te pedir também para compartilhar esse vídeo. Porque quando você compartilha, mais pessoas são alcançadas pelo poder que há na palavra de Deus. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que nós possamos divulgar cada vez mais a poderosa palavra de Deus. Eu quero partilhar com você hoje um texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 18. Eu quero te dizer que já há algum tempo eu tenho rezado com esse texto bíblico e hoje eu quero partilhar com você um pouco daquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro do meu coração a respeito desse texto do Evangelho. Mas antes, reze comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade, existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois ele pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus e nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, eu vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus, ele não faria justiça aos seus eleitos, que lhe clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria que você observasse nesse texto da palavra de Deus. O evangelista, ele apresenta primeiro a explicação da parábola. Pela primeira vez aqui no Evangelho de Lucas acontece isso. O evangelista, ele coloca o objetivo da parábola antes de Jesus contá-la. E qual é o objetivo? Para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. O convite que esse texto da palavra faz para mim e para você é para sermos homens e mulheres perseverantes na oração, para não desistirmos diante das dificuldades, para não desistirmos diante das demoras que acontecem muitas vezes na nossa vida espiritual. O texto nos convida a sermos perseverantes na oração. E Jesus então apresenta um cenário. Nesse cenário, há a presença de alguns personagens. O primeiro deles, a Bíblia relata que é um juiz. O texto vai trazer algumas características. Ele não temia a Deus e não tinha consideração por homem algum. Veja, a palavra temor a Deus está definida como uma compreensão de que Deus está presente em todas as realidades da minha vida. Se Ele está presente em todas as realidades e eu o amo, eu então vou em minha vida evitar o pecado por amor. Eu não quero perder essa presença. Eu não quero perder o relacionamento de intimidade com Deus. E por isso, nós então evitamos o pecado. Veja, no cenário aparece então uma viúva. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que no meio do povo judeu havia a tradição de ajudar as pessoas necessitadas, especialmente os mais pobres, os mais deixados de lado na sociedade. Entre eles estava o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, como essas pessoas não tinham condições de sustentar a sua própria vida, há a tradição de ajudá-los. Eles precisavam ser acolhidos.
Mas esse juiz, que não temia a Deus e não tinha consideração pelos homens, ele não fazia justiça para essa viúva. Veja que a palavra fazer justiça, ela aparece por 4 vezes nos versículos que nós lemos. Essa viúva, insistentemente, ela batia na porta do juiz, clamando por justiça contra o seu adversário. Ela vai tanto até a presença desse juiz, que diz o texto bíblico que ela deu fastio, ela importunou aquele juiz. E ele então começa a pensar consigo mesmo: olha só, eu não respeito os homens, eu não tenho temor a Deus. Ele mesmo, entrando dentro de si, ele reconhece essa realidade. Ele reconhece quem ele era, que de fato ele não temia a Deus e não tinha respeito pelos homens. Mas como aquela mulher estava sendo tão insistente, ele diz: eu vou lhe fazer justiça. E aí então, meus irmãos, há aqui uma comparação. Jesus, apresentando a parábola, ele vai dizer: escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não faria a justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Jesus apresenta aqui uma pergunta que nós chamamos de pergunta retórica. É claro, a resposta para essa pergunta é sim, Deus fará justiça. Veja, o juiz era um juiz iníquo. A viúva clamava por justiça. Veja, se o juiz que era iníquo atendeu ao pedido daquela mulher, quanto mais o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, vai atender a minha e a sua súplica. E a palavra traz aqui a palavra: ele não fará justiça aos seus eleitos. Eu e você somos chamados aqui de escolhidos por Deus. Você, meu irmão, é um escolhido de Deus. E com toda certeza, ele ouve a sua oração. Agora, a resposta de Deus, ela sempre virá no tempo certo. A resposta de Deus, ela sempre virá no momento oportuno. Cabe a mim e a você fazer o quê? Não desistirmos de rezar. Mesmo que aquilo que você esteja pedindo pareça impossível, mesmo que você esteja apresentando para Deus uma causa que seja impossível, o convite que nos faz a palavra de Deus é não desanimarmos da oração. Continue insistindo, continue batendo na porta do céu através da oração, porque a fé que você tem e a persistência na oração fará a mão de Deus se mover para abençoar a sua vida. Eu quero te convidar a ser um homem e uma mulher perseverante na oração. Eu quero então partilhar com você uma palavra, uma frase de São João Crisóstomo. Ele diz assim: nada se compara em valor à oração. Ela torna fácil aquilo que é difícil. Ela torna possível aquilo que era impossível. Não pode cair em pecado um homem e uma mulher que rezam. Portanto, meu irmão, é preciso que eu e você aprendamos o caminho da oração. E por fim, o texto aparece uma outra frase. Aqui Jesus já está falando da sua volta gloriosa. Ele vai dizer: mas quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra. Eu e você somos chamados a sermos esses homens e mulheres de perseverança. Eu não sei quando Jesus virá, mas enquanto eu e você estivermos perseverando na oração, a resposta é sim. Jesus vai encontrar fé sobre a terra quando ele retornar em seu poder, em sua glória. Eu quero convidar você a se colocar comigo diante da presença de Deus. E hoje eu quero pedir junto com você que o Espírito Santo venha sobre nós e desperte no nosso coração um amor e um desejo profundo por uma vida de intimidade com Deus, por uma vida de oração. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero colocar a minha vida e a vida desse meu irmão que está acompanhando esse vídeo, que está acompanhando esse momento onde nós estamos diante da palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e desperta em nós
um desejo profundo por uma vida de intimidade, por uma vida de oração. Levanta, Senhor, um povo que busque a Ti. Levanta no meio de nós um povo que Te busque de todo o coração. Um povo que seja fiel, que mesmo no meio das dificuldades não desista, mas um povo que busque constantemente a Sua face. Nós pedimos isso, Espírito Santo, hoje, em nome de Jesus. Amém.